Hoje falarei sobre uma das anomalias mais mortais e aterrorizantes da Fundação SCP. Falarei sobre suas características e habilidades únicas, e também sobre a teoria mais popular a respeito da sua misteriosa origem. Fiquem até o final para entenderem tudo sobre essa criatura obscura do abismo. Antes de explicar sobre o SCP-096, é bom explicar de forma breve, para quem não conhece, o que é a Fundação SCP. A organização SCP é uma organização confidencial encarregada pelos governos de todo o mundo de conter e estudar indivíduos, entidades, locais, objetos e fenômenos anormais que desafiam as leis da natureza. Essas anomalias são referidas como SCPs e, se deixadas sem contenção, podem representar uma ameaça aos seres humanos ou à nossa compreensão da realidade. A existência dos SCPs é mantida em segredo pela Fundação para evitar o pânico em massa e o caos, permitindo que a sociedade humana opere normalmente. Quando um SCP é descoberto, a Fundação envia agentes para coletá-lo e transportá-lo para uma instalação da Fundação para contenção e estudos. Caso o transporte seja inviável, o SCP é contido em sua locação de descoberta. Cientistas da Fundação SCP estudam os SCPs que foram contidos. Para interagir com SCPs perigosos, a Fundação utiliza indivíduos adquiridos em prisões de segurança máxima, conhecidos como Classe D. A Fundação SCP mantém uma documentação para todos os SCPs sob sua custódia, incluindo relatórios e arquivos relacionados. Essa documentação descreve os SCPs e fornece instruções para mantê-los em segurança. O SCP-096 é uma anomalia humana que mede cerca de 2,38 metros de altura e pesa aproximadamente 420 quilos. Seu corpo é descrito como magro e esquelético, com braços e pernas desproporcionalmente longos em relação ao tronco. Sua pele é extremamente pálida, quase translúcida, e apresenta cicatrizes profundas em várias partes do corpo, incluindo o rosto. Os olhos do SCP-096 são vazios, sem pupila ou íris visível, e sua boca é larga e cheia de dentes. A aparência do SCP-096 é considerada assustadora e perturbadora para qualquer pessoa que o veja. No entanto, o aspecto mais temido da anomalia é o que acontece quando alguém olha diretamente para o seu rosto. Se qualquer pessoa visualizar o rosto do SCP-096, independente da distância ou meio utilizado para isso, ele irá entrar em um estado de raiva e agressividade extrema e começa a perseguir o indivíduo que o observou, sem parar até que o indivíduo seja morto. Neste estado, o SCP-096 se torna muito mais rápido e ágil do que o esperado para uma criatura de seu tamanho. Além disso, o SCP-096 demonstra uma incrível força, sendo capaz de quebrar facilmente ossos humanos e objetos resistentes como concreto ou aço reforçado.
Outra característica peculiar da anomalia é a sua capacidade de rastrear a localização da pessoa que visualizou seu rosto, independente de onde essa pessoa esteja. O SCP-096 irá perseguir sua vítima até que a alcance, sem ser impedido por qualquer obstáculo físico, e a ataque violentamente, geralmente matando-a instantaneamente. Em resumo, o SCP-096 é uma criatura extremamente perigosa e mortal, com habilidades físicas sobre-humanas e um temperamento altamente agressivo. Seu rosto é considerado a chave para desencadear a sua fúria assassina, e é recomendável que ninguém tente visualizá-lo sob nenhuma circunstância, a não ser que seja absolutamente necessário para fins de testes ou contenção. Sendo extremamente perigoso, qualquer observação acidental ou intencional do rosto do SCP-096 é considerada uma violação de segurança de nível máximo e pode resultar em medidas extremas para neutralizar a ameaça. Além disso, o SCP-096 é capaz de se regenerar rapidamente de ferimentos graves, o que o torna ainda mais perigoso. Por causa dessa característica, o SCP-096 é considerado um dos monstros mais perigosos da Fundação. O SCP-096 é considerado uma anomalia de classe Euclídeo. Na Fundação SCP, um SCP de classe Euclídeo é um objeto, entidade, fenômeno ou localização anômala que é mantido sob contenção segura pela Fundação devido à sua natureza imprevisível ou extremamente difícil ou impossível de controlar. Os SCPs de classe Euclídeo apresentam um risco grande para a segurança da Fundação e do mundo em geral. Isso significa que eles representam uma ameaça potencial para a segurança ou normalidade da sociedade humana, mas podem ser contidos com relativa eficácia. SCPs de classe Euclídeo geralmente requerem monitoramento constante e precauções especiais para garantir que permaneçam contidos. A principal teoria sobre a origem do SCP-096 é de que ele teria sido criado pelo SCP-1529. A anomalia 1529 é descrita como um ser humanoide que se veste com roupas de alpinismo e é frequentemente avistado no Monte Everest. No entanto, seu rosto e corpo nunca foram vistos, sendo descritos frequentemente pelas pessoas que o viram e conseguiram sair vivas da situação. O SCP é capaz de escalar a montanha sem usar qualquer ferramenta e pode induzir um transe hipnótico em alpinistas que o veem, levando-os a relaxar e cair da montanha para sua morte. Sua origem e motivações são totalmente desconhecidas. Basicamente, ele é um monstro que gosta de matar alpinistas que escalam o Monte Everest. O SCP-096 foi encontrado a primeira vez no Monte Everest, o que ajuda a colaborar a teoria. Segundo a teoria, o SCP-096 já foi um alpinista que infelizmente se encontrou com o SCP-1529. Ao escalar esta montanha, ele conseguiu sair do transe, mas ficou sendo perseguido pelo SCP. Então, para não ser pego pela hipnose novamente, toda vez que esse alpinista visse o SCP, ele ia entrar no modo agressivo, e isso acabou se tornando um mecanismo de defesa, assim permitindo que ele sobrevivesse. E não só isso, o seu corpo foi se adaptando à situação extrema, os seus dedos se tornaram pontiagudos para conseguir escalar com mais facilidade. Ele se tornou mais rápido, mais forte, sua pele ficou pálida pela falta do sol, se enrijeceu como aço e por fim ficou imune ao frio e ao calor. Tudo isso combinado com a habilidade do SCP-1529 de aumentar a sua vida para assim fazê-lo sofrer mais. Toda essa situação durou por muitos anos, até que a Fundação finalmente encontrou o alpinista, agora completamente louco, movido apenas pelos instintos de sobrevivência, se tornando o SCP-096 que conhecemos. O SCP-096 é fascinante, porém a Fundação SCP é conhecida por ter um vasto acervo de anomalias, cada uma com a sua própria história e mistério, o que gera um interesse natural em explorar e descobrir mais sobre elas.
Se quiserem conhecer mais criaturas obscuras do abismo, não se esqueçam de se inscreverem no canal para não perderem as incríveis e horríveis descobertas que estão por vir.